E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Na minha versão diz por ser a mãe de todos os viventes. Eva, a mãe de todos os viventes. Então tem algo especial nessa declaração, não tem? No Dia das Mães, eu pensei, como que eu vou hoje celebrar de modo especial essa visão universal da mulher como instrumento de Deus na construção da humanidade. Então é uma visão muito ambiciosa, né? Uma visão muito ampla, né? O Deus usa a mulher para construir, para participar no projeto de Deus, de edificar, construir a humanidade. Por isso que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E é desse consórcio, dessa união, que Deus vai cumprir o seu propósito assim, que nós devemos multiplicar, encher a terra e dominar a terra. Então o projeto de Deus era que através da nossa humanidade, nós pudéssemos cumprir o propósito dele, que era edificar a terra, construir a terra, admirar a terra, dominar a terra. Isso seria a nossa maneira de continuar a obra de Deus. Porque Deus não começou criando a terra do caos, porque a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, e ele disse, haja luz, e houve luz. E a partir daí ele foi criando etapa por etapa, este mundo dentro do qual nós vivemos, até completar esta criação, criando um jardim especial, e depois concluiu tudo, criando o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocou o homem nesse jardim, e disse, agora vocês tomem conta desse mundo, que eu criei com toda esta sabedoria, e entrego ao cuidado de vocês. Você sabia que nós somos nomeados por Deus para cuidarmos do mundo que ele criou? Somos nomeados por Deus para darmos conta de todo esse ecossistema que é o mundo? Cuidar dos oceanos, dos mares, das montanhas, dos rios, das praias, dos jardins, das praças, enfim. Deus disse assim, eu vou dar a vocês a prerrogativa de cuidar deste mundo. Mas vocês não vão ter como fazer isso sozinhos, por isso vocês vão se multiplicar. Vocês vão reproduzir seres humanos à imagem e semelhança de vocês e, por extensão, à imagem e semelhança de Deus, porque vocês são imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa interessante. Então, nós fomos chamados por Deus a continuar a obra de criação dele. Ele criou o primeiro casal e disse, a partir daí vocês continuem criando e multiplicando. E vocês façam isso para vocês darem continuidade ao projeto que eu iniciei de construir esse mundo maravilhoso, dentro do qual vocês vão viver e o qual vocês vão administrar, vão trabalhar. Olha que coisa interessante. Então, a partir disso, Deus nos deu essa missão e essa função. E ele começou então, ele chamou o homem e disse, você vai ser o responsável por essa gestão, por essa direção, por esse trabalho. Você sabia que lá na origem Deus deu ao homem uma missão, que ele devia preservar tudo que Deus havia criado e devia ali desenvolver o propósito de Deus dentro daquela realidade? Então esse foi o coração de Deus ao criar. Ele queria que nós fôssemos coautores com ele da criação. Por isso que ele nos deu essa prerrogativa de nos multiplicarmos. Então aquele primeiro casal que foi criado ali, a imagem e semelhança de Deus, foi criado para dar continuidade à criação de Deus, criando outros seres humanos semelhantes à imagem e semelhança de Deus. Era uma coparticipação na criação. E Deus deu ao homem uma prerrogativa muito importante. O homem deveria ser responsável por isso. E também o homem, disse a Bíblia que todos os casais estavam formados, todos os seres viventes tinham seus pares, mas o homem não tinha. Aí o homem estava meio solitário lá no jardim, né? Solitário, sozinho. Agora, Deus viu que isso não era bom.
Deus falou assim, não é legal o homem ficar sozinho, ele não vai fazer a coisa certa, ele não vai fazer direito, ele não vai saber fazer isso sozinho. Ele precisa de uma pessoa que o complete nesse projeto, que seja uma ajudadora, seja alguém que vai dar uma contribuição decisiva para que essa missão seja cumprida a contento e seja exitosa. Então ele diz assim, far-lhe-ei uma ajudadora, uma coparticipante desse projeto. Porque já que o homem não deve estar só por uma série de razões que nem é hoje o meu objeto, mas um dia eu posso compartilhar. Por que não é bom o homem estar só? Porque ele não dá conta de cumprir o projeto de Deus para a vida dele e para a vida da humanidade. Sozinho ele não tem condições de fazer isso. Então Deus sabe essa carência humana e disse, não é bom que ele esteja só. Vou trazer uma ajudadora para estar com ele, uma companheira para estar com ele. Por que Deus fez isso? Porque ele disse assim, eu quero que você esteja cooperando com esse homem para que ele alcance o propósito que eu designei para ele. Mas qual que era o propósito designado por Deus para aquele homem? Era construir a humanidade, construir a gestão sobre a terra criada por Deus e a consequência das suas futuras gerações, que seriam os instrumentos de Deus para gerenciar o mundo. E ele disse, você não vai fazer isso sozinho, eu vou ter que criar uma cooperação para você. E então ele cria a mulher. Interessante que no relato bíblico, vocês podem ler isso em Gênesis, a partir do 1º capítulo, 2º, 3º, ele cria então a mulher. Curiosamente, ele a tira do homem, da parte do homem. E ao fazer isso, ele está dizendo, olha, é a mesma semelhança, é a mesma natureza, é a mesma identidade aqui, vou tirar você daqui. Mas cada qual vai ter uma função específica nesse projeto. Então, a mulher tem, da parte de Deus, uma missão especial. Hoje, eu não vou falar tanto da missão do homem, só pontualmente, mas da missão da mulher nessa criação de Deus em relação a essa humanidade dentro da qual nós vivemos. Então, o que seria a mulher? Inicialmente, eu anotei aqui alguma coisa interessante. Ele criou a mulher e o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, certo? Está na Bíblia isso? Então, o que é a imagem e semelhança de Deus na vida do homem e na vida da mulher? Isso é o que nos diferencia de toda a estrutura da criação animal. Essa diferença é prerrogativa exclusiva do homem, ser a imagem e semelhança de Deus. Quando eu digo do homem, eu estou dizendo do homem e da mulher. Estou dizendo do ser humano. Porque quando Deus cria o ser humano, ele diz que o faria à sua imagem conforme a sua semelhança. E ao longo da Bíblia, a gente vai percebendo qual que é a imagem de Deus. Então, se a gente pensasse assim, será se Deus é alto? Tem uma estatura alta? Será se Deus é gordo? Ou será se Deus é magro? Talvez Deus seja preto, negro, ou talvez seja branco. Ninguém está falando destas características, porque Deus não se restringe a essas características, porque a Bíblia diz que ele é espírito. Espírito não tem essas características. O espírito é algo transcendente a estas condições, por isso que transcende a condição puramente animal. Quando o homem se restringe à condição puramente animal, ele perde essa dimensão extraordinária que o distingue na criação de Deus como um ser espiritual. Por isso que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o espírito não está distante da criação do homem, mas está presente na criação do homem. E este é o diferencial do homem, ser um ser espiritual. Pode parecer que a gente nem tenha tido uma compreensão disso, ou uma percepção disso.
Mas é isso que faz a grande diferença entre um ser humano e um outro ser animal qualquer que vive na natureza. Por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso valia para os nossos primeiros pais, criados diretamente pelo Senhor. E ao qual o casal ele deu a prerrogativa de continuar produzindo da mesma espécie, segundo o coração de Deus, seres espirituais. Veja só, se Deus é espírito, ele é diferente dos demais animais, mas também o que Deus é quando diz que ele é espírito? É isso que nós devemos ser também, porque é isso que é a nossa identidade. A nossa identidade não é ser apenas um organismo vivo, é ser um organismo vivo que é um ser espiritual. Então, o que Deus é, nós devemos ser também. De alguma maneira, nós devemos refletir essa identidade de Deus na nossa identidade particular e na nossa identidade pessoal. Porque essa é a natureza de quem é espiritual. Se Deus é espiritual e nos criou a sua imagem e semelhança, a nossa natureza é também uma natureza espiritual. Veja só, então, Deus tem em si mesmo uma essência. Qual que é a essência de Deus? A Bíblia diz, Deus é... O que Deus é? Além de ser espírito, ele é amor. Então, a Bíblia não diz que Deus sente amor. A Bíblia diz que Deus é amor. É diferente de sentir amor. Amor é uma coisa que a gente eventualmente sente. Assim como ódio é uma coisa que a gente eventualmente sente. Porque são sentimento. Mas Deus não está sentindo eventualmente amor aqui ou sentindo eventualmente amor ali. Deus tem uma essência amorosa. Então, tudo que ele faz refletindo a sua vida espiritual e o ser amoroso que ele é. Então, ele nunca faz nada fora da sua essência. E a sua essência é amor. Então, isso deveria nos inspirar a não fazermos nada, a não sermos nada fora dessa essência. Por isso que nós, quando nos tornamos crentes, e é isso que é o resgate da salvação, nos resgatar da nossa natureza carnal, para nos imputar o Espírito. Por isso que a Bíblia diz, o Espírito do Senhor habita em nós. Por isso que nós, tirados das trevas, tirados da morte espiritual, nascemos do alto, nascemos do Espírito. E o Espírito de Deus derrama em nossos corações o amor de Deus. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós somos seres espirituais e podemos usufruir os benefícios da essência de Deus quando o Espírito de Deus em nós derrama dentro de nós o amor de Deus. Por isso que nós não podemos sufocar esta natureza dentro de nós, dando prevalência para a carne, mas temos que viver no Espírito, porque é no Espírito que nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Quando somos puramente carnais, perdemos essa dimensão extraordinária. E aí deixamos de ter a natureza de Deus para ter a natureza puramente carnal, aquela que morreu espiritualmente por se distanciar de Deus ao fazer a escolha errada. Faz sentido até aí? Faz? Então pronto, então Deus é espírito e a essência dele é o amor, e esse amor deve ser a essência de cada um de nós que fomos resgatados da morte para a vida, em cujas vidas o Espírito de Deus derrama este amor e faz que ele seja também a nossa essência, e que ele não pode ser obliterado na nossa vida. Por isso que na parábola do semeador, você viu dizer que a palavra do semeador, a semente era lançada, e quando ela prosperou, cresceu, os cuidados desta vida abafaram a palavra, e a sedução das riquezas abafaram a palavra. Então as situações da vida abafaram. Significa que a palavra começou a crescer, o entendimento cresceu, a compreensão cresceu, a experiência cresceu,
mas os cuidados desta vida, a sedução das riquezas, abafaram a palavra ficou infrutífera. Então isso que eu estou falando é possível, mas muitas vezes fica infrutífero na nossa vida porque nós nos enchemos de outras coisas, que às vezes premiam muito mais os desejos da nossa carne do que a experiência espiritual com o Espírito de Deus que nos unge e que pode plantar em nossos corações esta essência divina que é o amor verdadeiro, altruísta e desinteressado. Por isso que a Eva é a mãe de todos os viventes. E nela estava essa essência. E é por isso que ela é a nossa referência. Porque em nós também deve estar esta mesma essência. Passo seguinte: Deus não é somente aquele que tem uma essência, mas ele também tem um caráter. O caráter de Deus é fazer a coisa certa. Porque Deus, ele não faz em nenhuma hipótese a coisa errada, porque é da essência de Deus esses elementos fundamentais, e o seu caráter é marcado pela sua santidade. Santidade é aquilo que é separado para o louvor da glória de Deus. Deus então se auto-separa como aquele que não faz nada fora da santidade. Então ele faz a santidade, e por ele ser santo, ele é reto, justo, e ele faz a coisa com equidade. Por isso que essas três palavras, equidade, retidão e justiça, estão presentes na experiência de Deus, na manifestação do seu caráter, porque ele é santo. Ele é puro nas suas atitudes, nas suas ações, e ele em nenhuma hipótese faz a coisa errada. Por isso que quando nós buscamos a essência de Deus, nos encontramos diante da presença de Deus. E nos encontrando na presença de Deus, vamos fazer uma avaliação da nossa própria condição, do nosso próprio caráter. É por isso que quando Isaías vai lá no trono da graça de Deus, ele diz: ai de mim que eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e hoje meus olhos viram o rei, eu estou desesperado. E o Senhor diz: tenha calma. Mandou um anjo pegar lá uma brasa no altar, tocou o altar os lábios dele e disse: eis que isso tirou a tua iniquidade, os teus pecados foram perdoados. E a Bíblia diz: depois disso ouvi a voz do Senhor. Depois que Deus trabalha na nossa vida, nós nos habilitamos a ouvir a voz dele, entender a palavra dele, compreender a essência dele e poder trazer esse conteúdo todo, que é apenas uma revelação, para dentro da nossa experiência. Então, aquilo que é revelação passa a ser uma experiência espiritual verdadeira, autêntica, na caminhada de cada um de nós, né? Então, Deus tem um caráter, que deve ser também o nosso caráter. É isso que é a espiritualidade do Adão, é isso que é a espiritualidade da Eva, mãe de todos os viventes. Este é o nosso legado através dos nossos primeiros pais. Foi isso que Deus imputou na vida daquele casal e disse que ele devia se multiplicar até chegar a mim e a Deusilene. Hoje nós somos um casal que devemos refletir essa experiência. Senão nós estamos aquém do propósito de Deus. Isso vale para todos os casais. Veja só, mas o Espírito de Deus também, o Senhor Deus, ele também tem um fruto implícito nele. A vida dele, a ação dele frutifica. E a Bíblia chama isso de o fruto do Espírito. Amor, bondade, equidade, retidão, justiça, domínio próprio, temperança, benignidade, misericórdia. Vai por aí. Esse é o fruto que Deus realiza na sua própria vida. E ao entrar na nossa história pelo seu Espírito, ele produz em nós esse fruto que é dele. Então não é um fruto carnal, portanto não é um comportamento religioso, é uma experiência de fé, onde o Espírito de Deus transforma a nossa vida e nos faz frutíferos nestas coisas. De modo que não temos que nos esforçar para estas coisas, porque elas passam a ser naturais em nós. Não podemos deixar de ser bondosos, não podemos deixar de ser benignos, não podemos deixar de ser misericordiosos, porque essa é a natureza de Deus que começa a operar em nós, porque Deus entra na nossa experiência pelo Espírito de Deus que entra na nossa realidade.
Quando nos falta isso, é porque predomina a carne. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito de Deus contende com o nosso espírito. E ele milita contra a nossa carne, para que nós não venhamos a fazer as coisas da carne, mas venhamos a produzir o fruto do Espírito. Essa era a essência dos nossos primeiros pais, essa era a essência do Adão, essa era a essência da Eva. E essa Eva, mãe de todos os viventes, trazia dentro de si essa potencialidade. Isso é muito importante, né? Muito bem. Ele tem também um propósito. Se Deus tem todas essas características por ser um Espírito perfeitíssimo, ele tem também um propósito. Ele tinha um propósito para o Adão, ele tinha um propósito para Eva. E por que ele tinha esse propósito? Porque ele queria que a sua criação produzisse o fruto para o qual, ou com o qual ele queria construir a humanidade. Deus tinha um propósito bom, oriundo dessa essência. E esse propósito ele entregou nas nossas mãos para realizar. E muitas vezes, ao realizarmos esse propósito, falhamos. E vocês vão ver que a Eva, mãe de todos os viventes, falhou. E por ela falhar, muitas das coisas que Deus queria para as famílias, falharam também. E hoje, muitas coisas que Deus quer para as famílias falham, porque nós nos distanciamos desta essência, nos distanciamos deste projeto especial de Deus. Faz sentido até aí? Eu vou então concluir para vocês. Desde a criação do mundo até a nossa realidade e até a consumação dos séculos, o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus é o mesmo. Se o propósito de Deus não mudou, quem foi que mudou? O ser humano ao qual ele entregou a missão de construir o propósito dele. Nós falhamos, e porque nós falhamos, o propósito dele foi maculado, o propósito dele foi prejudicado. E quando nós prejudicamos o propósito dele, construímos fora do propósito dele. E quando construímos fora do propósito dele, nós temos as consequências de uma construção distanciada do propósito. Aí nós começamos a colher, não o fruto do Espírito, mas começamos a colher o fruto da nossa escolha, que não foi espiritual, foi carnal. Então hoje é muito sutil isso, mas é importante saber que nós precisamos revisar as motivações dos nossos corações, as escolhas que nós temos feito nas nossas vidas, os relacionamentos que temos construído e de que maneira nós estamos implementando no nosso dia a dia o propósito original de Deus. E aí o que eu quero falar com vocês agora é sobre esse propósito na implementação diária na vida da gente. O propósito de Deus para a mãe de todos os viventes. Qual que era o propósito de Deus para a mãe de todos os viventes? O que vocês acham que era o propósito de Deus para Eva? Se você entender isso, você entende qual é o propósito de Deus para a sua maternidade. Você entende o propósito de Deus para a sua família. Porque você vai entender qual era o propósito lá original. Qual que era o propósito original? Primeira coisa que o Adão e a Eva tinham que fazer era entender o propósito de Deus. Tinha que ter conhecimento. A Bíblia diz: meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Meu povo perece porque falta entendimento. Então a primeira grande conquista da mãe de todos os viventes era alcançar o conhecimento. Era ter o conhecimento. O conhecimento da revelação de Deus para ela. O conhecimento da revelação de Deus para a sua particularidade. Se a pessoa perde a compreensão e o entendimento desse propósito, ela se perde do mapa que Deus entregou para ser seguido. Faz sentido isso? Faz sentido? Muito bem, então. Entender o propósito do conhecimento. O segundo passo tinha que ter submissão a esse propósito. Porque não adianta você conhecer a palavra.
Não adianta você conhecer o propósito, se você não se submete a ele. Jesus diz assim: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tudo certo, mas não quereis vir a mim para terdes a vida. Então significa que conhecer a Escritura é uma parte importante, mas submeter-se à Escritura e fazer o que a Escritura ensina é outra parte igualmente importante, porque sem ela o nosso conhecimento fica infrutífero, fica apenas uma teoria na nossa cabeça. É importante que o conhecimento do propósito de Deus se torne uma prática do propósito de Deus. Um cuidado em fazer conforme o coração de Deus. Desenvolver a essência de Deus. Desenvolver a ação do Espírito Santo em nós. Desenvolver aquele fruto do Espírito que o Espírito derrama em nós, o amor, a ajuda, né? Então, essa submissão do propósito implica uma obediência. Eu não tenho como me submeter se eu não estou disposto a obedecer. Então, o que era o trabalho da Eva e do Adão lá naquela circunstância? Qual que era o propósito? Eu vou empoderar vocês, vou colocar vocês num jardim e vou dar a vocês o propósito de construir a humanidade. Vocês vão construir a humanidade. E eu vou dar a vocês o alimento necessário. E vou dar a vocês o acesso a tudo que for necessário para vocês fazerem isso. Mas eu digo a vocês que tem determinadas coisas que são restritas a mim. E vocês terão que esperar o tempo delas. Mas vocês terão que trabalhar dentro da sua prerrogativa no tempo de vocês. O que aconteceu lá com a Eva? Ela foi tentada pelo inimigo lá, do projeto de Deus, e ela, seduzida por aquela situação, preferiu fazer uma escolha diferente do projeto de Deus, do propósito de Deus. E aqui que está o problema da nossa humanidade. É quando nós, porque somos seduzidos de alguma maneira, ou por algum desejo, ou por alguma necessidade, ou por alguma situação, qualquer que seja ela, predominante na nossa carnalidade e não na nossa espiritualidade. Aí o que acontece? Nós privilegiamos a ação decorrente dessa carnalidade e isso produz os resultados que produziu na mãe de todos os viventes. Quando ela fez isso, a Bíblia diz que ela cometeu uma falha profunda. E ela disse assim para o seu marido: olha, eu vou ouvir isso aqui, achei que é muito interessante, estou trazendo para você. E ele viu que era uma coisa boa, né? E se uniram para fazer aquilo que o inimigo disse que devia ser feito. Sugeriu que devia ser feito. E não aquilo que o propósito de Deus determinava que eles fizessem. Então, nesse momento, nós podemos ter uma diferença entre o propósito de Deus e o comportamento humano, e a escolha humana. E isso produz as desavenças e os desentendimentos que nós temos no mundo atual. E muito especialmente no contexto da família. Muitas vezes as nossas famílias se desestruturam, se desorganizam, por causa de estar vivendo e praticando exatamente fora do propósito de Deus. E esse propósito abandonado, você abandona a essência de Deus, abandona o caráter de Deus, abandona as coisas de Deus e vai viver a carnalidade do mundo. Esse que é o grande problema. E Eva, mãe de todos os viventes, infelizmente não era uma pessoa perfeita. Ela era uma pessoa com toda a potencialidade de fazer a coisa certa, mas também podia fazer a coisa errada, exatamente como você, exatamente como eu. Tem toda a potencialidade de fazer a coisa certa, mas por uma série de razões pode fazer a coisa errada. E se fizer a coisa errada, tem as consequências da coisa errada. Veja que quando ela fez a coisa errada, ela influenciou o seu marido. E quando ela influenciou o seu marido, ele entendeu, porque ela era uma ajudadora e uma cooperadora,
ele entendeu que dela vinha uma coisa boa. E ele então cometeu a mesma falha que ela cometeu. Então eles se desestruturaram por uma ilusão, por uma sedução. E aqui está o grande problema. É nos distanciarmos dos corretos e santos princípios de Deus por seduções, por filosofias, por ideologias ou por tantas coisas da vida. Então a gente entende que a mulher foi colocada lá para ser uma ajudadora na construção do projeto. E se o projeto não foi feito, tanto ela falhou, quanto seu marido falharam. E a falha de ambos trouxe um prejuízo tremendo ao propósito de Deus na criação do mundo. Então hoje, essa mãe de todos os viventes vai nos ajudar a saber que não somente nós temos que entender o projeto de Deus, mas temos que executá-lo com uma maneira de glorificarmos a Deus. Porque Jesus diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. Eu glorifiquei o Senhor tendo consumado. Vale para Maria, vale para já vale para qualquer um de nós. Hoje, o propósito de Deus tem que ser o objeto da nossa vivência, para que a gente possa chegar no final das contas e dizer: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. Assim, mas pastor Paulo, será que isso é uma mensagem boa para o Dia das Mães? É claro, ela é a melhor que possa existir, que é uma chamada à nossa atenção para a maneira como nós temos herdado da nossa mãe de todos os viventes, todas as bênçãos que ela tinha, e não cometer os mesmos erros que ela cometeu, porque isso pode levar a nossa família a uma derrocada. Então é importante que a gente perceba todas as virtudes que estavam presentes lá originalmente e que devem ser preservadas. E todas as potenciais coisas erradas também têm que ser evitadas, para que nós possamos nos manter no propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então não tem uma palavra melhor do que essa. Eu poderia chegar aqui: muito legal, vocês estão aqui, tá, né? Mas eu estaria só fazendo uma homenagem superficial e não estaria preparando vocês para um mundo real, que leva muitas vezes à destruição das famílias, porque nós nos perdemos dos princípios da palavra, nos perdemos da orientação do Senhor aos nossos primeiros pais. E o legado que nós recebemos é o legado que nós também vamos deixar para as futuras gerações. Então, qual é o legado que hoje nós estamos deixando para as nossas famílias futuras, para as nossas igrejas, para as pessoas que estão debaixo da nossa influência, como estavam as pessoas debaixo da influência da mãe de todos os viventes? Eu sei que o tempo é curto e eu tenho que parar por aqui, mas tem ainda algumas coisas que eu gostaria depois de compartilhar com vocês. Ela não era perfeita, mas ela tinha uma promessa. Se a mãe de todos os viventes lá falhou, por outro lado, Deus falou com ela assim: da tua semente aqui, da tua geração, vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça dessa serpente que te prejudicou. Então, se pelo ventre da mulher passou alguma coisa ruim, pelo ventre dela também passou alguma coisa boa. Se a mulher foi ali, no passado, instrumento para uma coisa que não foi boa, Jesus e essa mesma mulher pode ser, no futuro, um instrumento de uma coisa maravilhosa que vai ser a salvação do nosso, a bênção do nosso Salvador. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Não foi a serpente que destruiu lá atrás? Agora, não é do ventre da mulher que nascerá aquela descendência que esmagará a cabeça da serpente? Então veja a bênção da mulher na história da criação. Se por um lado, pela sua imperfeição, pela sua incompetência, ela cometeu uma falha,
Por outro lado, Deus lhe deu a prerrogativa de ser o ventre gerador do Criador, daquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A importância da mulher na história da humanidade, a importância da mulher na família, a importância da mulher na igreja, a importância da mulher na sociedade, porque é do ventre dela que nasce o Salvador. É a geração das novas vidas que vão chegar ao mundo. É a maneira como essas novas vidas vão ser criadas, vão ser educadas, vão ser ensinadas. É a maneira como essas novas vidas vão perceber como era no passado, como cometemos erros no passado e como queremos acertar no futuro. Como queremos construir um novo mundo segundo o coração de Deus. Isso passa pela experiência da mulher que gera vida no seu ventre. E essa vida que ela gera está nos seus braços para ser cuidada. E ao cuidar destas vidas, impute no coração e na mente delas, desde o início, os profundos e extraordinários conhecimentos do Senhor. Assim como Lloyd tinha uma filha chamada Eunice, que tinha um filho chamado Timóteo, e diz assim, esse Timóteo aprendeu as sagradas letras desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa maravilhosa a palavra nos ensina. Toda essa essência de Deus, toda essa essência do plano de Deus, toda essa visão da humanidade passa pela experiência da maternidade, que traz ao mundo aqueles que vão ou cumprir o propósito de Deus ou se desviar dos propósitos de Deus. Meus irmãos, eu acho isso tão profundo, tão desafiador, que eu não tenho nem assim mais palavras. É isso. Pense nas mães como instrumentos poderosos de Deus para trazer ao mundo vidas que vão ter a chance de formar uma nova geração, que vai despertar-se para o propósito de Deus, e vai arrepender-se dos pecados desta geração, e vai criar uma nova geração, cheia da unção de Deus. E essa nova geração vai nascer do seu ventre, vai nascer do seu acalanto, vai nascer do seu amamentar, vai nascer no seio da sua família. E é por isso que você foi colocada lá com Abraão, com o Adão, para você ajudar o Adão a construir, porque sem você ele não tem como construir. Sem você ele não tem como edificar. Sem você a coisa fica pela metade. Vamos buscar hoje, nesse Dia das Mães, e nesse recomeço da nossa comunidade, vamos buscar uma renovação da nossa fé, da nossa crença. Vamos buscar um despertamento espiritual para ver o valor da maternidade, o valor da paternidade. E se em algum momento cometemos uma falha, como a falha da Eva, mãe de todos os viventes, vamos aprender com ela as consequências ruins e vamos revisar nossos conceitos e vamos reafirmar a nossa fé, no sentido de que vamos andar nos propósitos e nos caminhos do Senhor. Amém? Então vamos celebrar a ceia do Senhor. Feliz Dia das Mães para você. Está vendo que responsabilidade gigante? Por isso é que nós temos que honrar nossas mães. Por isso é que nós temos que homenageá-las. É por isso que nós temos que dar a vocês, mães, o nosso respeito, a nossa admiração, porque a tarefa de vocês é gigantesca. A tarefa de vocês é tão extraordinária, que sem vocês, nós jamais cumpriríamos a nossa. Pensem nisso. Vocês são determinantes no projeto de Deus para a humanidade. Amém? Recebam a nossa homenagem nesta manhã. Deus abençoe vocês. Tá bom? E aos nossos colegas aqui, pais e maridos, vamos facilitar a vida das nossas mães, porque sobre o ombro delas pesa uma tarefa gigantesca.
E Deus colocou-as ao nosso lado para nos ajudar a cumprir a nossa, que também é gigantesca. Por isso precisamos criar um consórcio abençoado. Por isso temos que ser uma só carne. Temos que estar unidos. Temos que criar uma igreja forte, abençoada, para podermos neste mundo dar o testemunho que a palavra de Deus espera de nós. Deus nos abençoe. Amém?